delegado deve ter conversado com ela, né? Ela se arrependeu do que ela fez. Ela não demonstra arrependimento. Ela, em nenhum momento, né, mostrou empatia pela vítima, porque, assim, ela tinha consciência que ela podia matar aquela mulher? Sim. Isso para ela era irrelevante. Inclusive, ela esperava que a vítima morresse. Ah, ela esperava? Ela esperava, porque ela dizia que a vítima teria morrido, ela teria enterrado e ninguém teria encontrado. A fala dela é muito simples, num sentido de frieza, porque a fala dela é essa, ela imaginou que quando ela voltasse para casa a vítima estaria morta, ela iria enterrar, ela tinha já um terreno ali, um buraco, não era um buraco ainda, mas ela ia ampliar aquilo ali, ia colocar para dentro e enterrar e ninguém ia perceber. E aí a gente está falando, né, muito daqui da criminosa, né, mas eu acho que é super importante a gente poder falar da vítima também. Quais são os direitos da vítima? Porque essa moça passou por um horror. Ela passou por um horror muito jovem, ela tinha 22 anos na época. Ela tinha toda uma vida pela frente, tinha um filhinho pequeno. Então, se você analisar mesmo, ela teria direito a ter todo um amparo do Estado. Então, ela deveria ter tido acompanhamento médico, acompanhamento psicológico. Muito acompanhamento psicológico, né? Você imagina o trauma dessa mulher. Mas a gente sabe que, infelizmente, a demanda é muito maior do que o número de profissionais que nós temos para fazer isso. Então, se um conselho tutelar já tem uma demanda absurda, eles já não conseguem dar conta, imagina o acompanhamento psicológico de todas essas vítimas. Porque aí vai entrar vítimas sobreviventes de crimes, vai entrar pessoas que têm alguma patologia que precisam de acompanhamento. Então, infelizmente, o nosso quadro de psicólogos e de psiquiatras no estado ainda é muito restrito, eles não dão conta da demanda. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. É um absurdo, porque nós pagamos impostos nórdicos, né? E o serviço que recebemos... Não é nórdico. Não, infelizmente não é. E assim, quando você olha uma vítima como essa moça, né? E o que você ainda, né, levantou aqui muito bem, é uma pessoa vulnerável, uma pessoa simples. É uma pessoa que, se não tiver, inclusive, esse acompanhamento... Exatamente. Ela vai, né, ali conviver com feridas, cicatrizes muito profundas durante muito tempo. Você imagina, ela vinha fazendo acompanhamento da gravidez em um posto de saúde, em uma OBS. Então, ela não estava fazendo o acompanhamento na Redditor. Era um posto de saúde. Sim. Em um bairro muito simples da região. Ela levou o filho pequeno junto. Então, ela não devia ter condições de pagar alguém para cuidar dessa criança, não tinha com quem deixar. Ela leva o menino junto e ela vai até a casa dessa moça que ofereceu algumas coisas do enxoval que teriam sobrado. Então, você vê uma pessoa que estava de boa fé, não imaginou que podia ser colocada no meio desse roteiro maluco. De filme de terror, né? Um roteiro de filme de terror. E que estava ali vulnerável. A moça tem doações sobrando, ela quer doar para mim, eu vou ali buscar. Essa é a número 1, é o caso número 1 de abdução fetal. Brasil. Exatamente. Quer dizer, é o que a gente tem... É que a gente tem registrado. Registrado, porque isso deve ter acontecido outras vezes e nós não temos esses registros, correto? Exatamente. Você acredita também que temos aí uma subnotificação? Com certeza. Acho que a gente só vai conseguir ter uma dimensão real desses números quando a gente conseguir entender o número de gestantes no último trimestre que desapareceram. Ou seja, nós teríamos que casar, né, esses dados. Exatamente. De mulheres gestantes desaparecidas no último trimestre de gravidez. Exatamente, nós não temos esse número. Ou seja, nós precisaríamos ter isso, né, teríamos que ter um levantamento de boletins de ocorrência. Mas eu acho que hoje, com a inteligência artificial, eu acho que isso é possível. Eu acredito que sim, com boa vontade, com um pouquinho de empenho, não precisa ser muito. Até para entender, né, se Exatamente. isso é um... Porque o número, quer dizer, 1, 2 pessoas já é horrível o suficiente,
Mas a gente está falando de quantos casos? 17? 15. 15 no Brasil? 15 em 12 anos. É mais de um caso por ano, se a gente pensar. Sim, mas aí também a gente tem que entender que isso não começou em 2012. Claro que não. Dificilmente, né? E eu acredito, eu concordo com você, que nós devemos ter outros casos, eles não foram notificados, não estamos sabendo. O número de pessoas desaparecidas no Brasil é muito grande. É enorme. Quando a gente para pensar no número de mulheres, também é muito grande. E aí a gente precisa filtrar, dentro desse universo de mulheres desaparecidas, quais estavam grávidas no último trimestre. Exatamente. Para poder, né, bater essa informação. Aí a gente vai conseguir ter uma ideia. Elas desapareceram mesmo? Elas foram encontradas em quais circunstâncias? Né? Porque às vezes você encontra a gestante morta com o bebê dentro da barriga, ok. E quando você encontra só a gestante e você não encontra o bebê? Nós temos um caso no Rio de Janeiro, ele não entra nesses 15, porque ele é muito curioso. É o caso da Thaísa, se eu não me engano. Uhum. Ela desaparece, ela é encontrada alguns dias depois, ela está sem o bebê, mas ela não tem sinal de cesariana. Então, se acredita que que o parto dela pode ter sido induzido, Tá. um parto normal. E alguém subtraiu o bebê. Alguém subtraiu o bebê e esse bebê nunca foi encontrado. Então, mas ela relata que o bebê foi roubado? Ela foi encontrada morta. Ah, ela foi encontrada morta? Ela foi encontrada morta sem o bebê, mas sem sinais de cesariana. Que Então, estranho. é muito estranho. Ele não está dentro desses 15 casos. Isso aconteceu em que ano? Faz acho que uns 2, 3 anos. É recente. Gente, tem que investigar isso. Foi no Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro. É a Thaísa e a família desesperada porque eles não sabem se tem um bebê vivo por aí com outra família. Mas alguém... E como a Thaísa morreu, Hannah? Eu acho que foi estrangulamento, se eu não me engano. Mas alguém... Foi encontrado ou encontrada, né, a pessoa que comete esse estrangulamento? Não. A gente tem o corpo dela encontrado perto de uma linha de trem. É um crime sem solução. É um crime sem solução, que está em aberto no Rio de Janeiro. Então, esse é um caso que pode ter sido assim. É um caso que merece uma investigação. Uma investigação. Né? Eles podem ter conseguido, de alguma maneira, induzir a um parto normal. Ela teve o bebê e é esganada. Algumas pessoas cogitaram que ela poderia ter morrido em uma tentativa de aborto. Tá. A família diz que, primeiro, já era muito avançado a gestação, não seria um momento para tentar um aborto, e que ela não teria manifestado interesse